Aleluia. Mais uma vez, justificando a ausência do meu esposo, ele está fazendo a prova do Enem. E nós vamos continuar. Aleluia. Abra a palavra do Senhor em Juízes, capítulo 4, para a nossa meditação nesta tarde. Domingo passado, na ministração da família, foi falado sobre o homem cristão, uma palavra mais voltada aos homens de Deus, da casa do Senhor, os casados e também aqueles que ainda não casaram, ouviram para se prepararem para o casamento. E neste domingo nós iremos meditar um pouco para as mulheres, de uma forma geral, abrangemos toda a família, mas hoje, especificamente, vamos ouvir um pouco sobre as mulheres, para as mulheres. Se você é casada, já guarda no teu coração a meditação dessa tarde. Se você já vem fazendo da forma que vai ser aplicada, glória a Deus pela sua vida. E se você é solteira, aprende, guarda no teu coração, porque vai chegar o dia, a hora de colocar em prática muitas coisas que fazem parte da nossa caminhada, e uma delas é ser uma mulher segundo o coração de Deus, é ser uma mulher conforme os parâmetros da palavra do Senhor, ligada nessa raiz tão preciosa, tão verdadeira, tão frutífera, que é a palavra de Deus, que nos ensina, nos encaminha, nos encoraja, nos impulsiona como mulheres a sermos melhores em Deus, a sermos sempre como flores, mas também fortes nesse jardim do Senhor. Juízes capítulo 4, eu quero meditar com a igreja hoje nessa mulher tão forte. Nós já ouvimos tantas ministrações a respeito dessa mulher chamada Débora, e sempre nós temos um pouco mais a aprender com ela, pelo testemunho dela, pela coragem dela, pela ousadia dela. Juízes capítulo 4, a partir do versículo 1, leia comigo. Diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Depois de falecer Eude, entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quisson, e Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será a tua honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Até aqui. Amém.
Nós conhecemos essa história, nós conhecemos essa palavra relacionada a esta mulher tão corajosa. E nós sabemos também que Israel vivia um tempo de apostasia, um tempo de guerra, um tempo de luto, um tempo de dor, um tempo de devassidão assim espiritual. Porque Israel estava enfrentando altos e baixos espirituais terríveis. Ora Israel adorava a Deus, ora Israel prestava culto a outros deuses. E Deus levantou sim. Deus levantou Eude, Deus levantou Sangar. E Deus resolveu levantar Débora como profetisa para aquele tempo, como uma juíza para aquele tempo. E Deus, o interessante é que Deus, ele não levantou Débora por falta de homens para liderar. Não, muito pelo contrário. Tinha muitos homens sim, à frente de muitas coisas. Mas Deus quis levantar Débora nesse tempo com um propósito especial. E às vezes, olhando para nós mulheres, muitas vezes nós só queremos ser levantadas em situações determinadas. E Débora se viu num contexto tão cruel, tão forte, onde Israel enfrentava tanta coisa, e ela não disse não para o Senhor. Ela disse sim para o Senhor. E aceitou o desafio de se tornar essa juíza, essa profetisa, para ser usada por Deus nesse tempo tão difícil. Que nós não venhamos a esperar um tempo favorável ao nosso coração, aos nossos sonhos, aos nossos pensamentos, para poder exercer aquilo que Deus já determinou sobre a nossa vida, aquilo que Deus já declarou sobre nós, aquilo que Deus já disse que nós somos. Porque se Deus diz que ela seria usada como profetisa, como juíza sobre o povo de Israel, ela entendeu que maior era o desígnio de Deus a respeito dela. Nem muitas vezes o que ela poderia dizer sim ou não, porque acima de todas as coisas, Débora, eu não vou nem dizer que ela era uma mulher, para ninguém pensar, era um sexo frágil e tal. Não, eu vou dizer que ela era uma pessoa, um ser humano, com defeitos, com limitações, com problemas também, com lutas, mas com afazeres, com responsabilidades, como todas nós. E ela disse sim. E ela serviu ao povo de Israel com muita alegria, com muita dedicação. Ela ia para debaixo dessa tamareira, ouvir as pessoas, ouvir os problemas, aconselhar, dar uma palavra, pedir a Deus uma direção para uma resposta para aquela pessoa que estava esperando dela alguma coisa. E ela não poderia ser injusta, ela não poderia agir pela situação favorável, ela não poderia ir com a onda, vamos dizer assim. Ela tinha que ser justa. Ela tinha que ser fiel, principalmente a Deus. E eu imagino quão difícil foi para Débora ver Israel sofrendo debaixo de uma luta tão grande há 20 anos nessa opressão. E ela deve ter se deparado com tantas situações difíceis, com cada situação melindrosa. E ela teve que primeiro pedir a direção de Deus e depois aconselhar. E a gente sabe que muitas vezes para pedir a direção de Deus, Deus às vezes demora a responder. E essas pessoas chegavam ali e já queriam uma resposta diante dela. E já queriam uma direção diante dela. Assim também eu acredito que ela era muito sábia, sim, na sua inteligência. Por quê? Porque ela sempre tinha uma boa palavra. Ela não tinha sido escolhida por acaso, nem porque precisava cobrir ali aquela falta de alguém para ajudar o povo. Não. Ela realmente tinha sido separada. Assim como todas nós que estamos aqui hoje. Nós chegamos aqui hoje porque o Senhor permitiu. E se o Senhor permitiu que cada uma de nós chegássemos aqui hoje, é porque o Senhor está dizendo a nós que nós somos separadas para um propósito especial em Deus, para algo sobrenatural em Deus primeiramente.
E quando a gente lê a passagem, que é tão interessante, nós vemos que quando ela compreendeu esse decreto de Deus sobre a vida dela, e ela rapidamente, nesse momento, nesse contexto, a palavra do Senhor diz que ela chamou Baraque. Baraque não veio até ela nesse momento, mas ela chamou ele. E quando ela chama ele, ela diz a ele: olha, reúne 10.000 homens da tribo de Naftali e da tribo de Zebulon e vai até Císera. Pode guerrear contra ele, porque Deus dará vitória. É tão interessante ouvir, eu estava estudando sobre essa passagem específica, esse versículo chave, e eu pude sentir o medo de Císera, ouvindo aquelas palavras da boca dessa profetisa, porque Císera, ele conhecia, aliás, Baraque conhecia muito bem o exército de Císera. 900 carros de guerra. Só carros eles tinham 900. Imagine a quantidade de soldados, a quantidade de lanças, de espadas, a quantidade de flecheiros que não tinha. Esses carros deles, dizem os historiadores que na roda de cada carro, eles tinham lanças extremamente afiadas, que eles já cortavam ali os cavalos que pudessem vir contra eles, só eles passando perto, já derrubava, que dirá a gente. Então Baraque temeu muito, porque ele sabia que seria um massacre, entre aspas, do povo de Israel. Só que quando nós lemos, leia comigo mais uma vez esse versículo 6, que diz assim: mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Queres e Naftali, e disse-lhes: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? Observe que ela diz: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem? É como se ela já tivesse encontrado Baraque em outro momento e já tivesse tido uma primeira conversa, ou talvez uma segunda conversa com ele, dizendo a ele que Deus iria levantar, sim, um momento em que o povo iria poder se defender e que Deus ia honrar o povo de Israel na guerra. Parece que ele já estava avisado que ela ia chamar ele. E quando ela diz assim, literalmente: o Senhor Deus de Israel não te deu ordem, porventura? Você acha que Deus estava brincando? Você acha que Deus não já tinha lhe avisado? Você acha que quando Deus mencionou naquele dia, na nossa conversa, você não já era para estar preparado para esse momento? Só que tem um porém. Baraque, nas primeiras conversas, que dá a entender que ela teve essas conversas antes com ele, preparando ele para esse momento, dá a entender que Baraque simplesmente ele escutou as primeiras conversas. Porque escutar e ouvir tem uma diferença muito grande, muito grande. Às vezes nós conversamos com alguém, aconselhamos alguém, damos uma palavra a alguém, e essa pessoa somente escuta. Aí você alerta, escutou, passou no ouvido, saiu pelo outro, escutou. Quando acontece, a pessoa vem e diz mais isso, mais aquilo e não sei o que. Parecia que Baraque estava chegando assim, dizendo: mais homem. E ela disse: porventura o Senhor Deus estava brincando? Agora foi que ele veio ouvir. E quando eu estava estudando, eu me lembrei de Samuel, porque Samuel escutou a voz do Senhor. Mas quando o profeta disse a ele: quando você ouvir de novo, quando você escutar de novo, quando você escutar de novo, você diga o quê? Fala, Senhor, o teu servo ouve. Porque escutar entra no ouvido e sai no outro mesmo. Agora, ouvir, você olha nos olhos e presta atenção e guarda o que está sendo falado.
E quando Débora diz isso a Baraque, Baraque realmente se toca e diz: agora eu ouvi. Das outras vezes eu só escutei, realmente, por isso que eu estou com medo. E o ouvir estremece o coração de Baraque. Só que aí ela diz: tá bom, nós vamos, eu vou com você. Só que o pior, você pode dizer: mas homem, que caba frouxo, né? Mas pelo menos ele se prontificou aí. E disse: vamos comigo, se você for eu vou. Se você não for eu não vou. E ela disse: tá bom, então eu vou, nós vamos. Porque pior do que não fazer é não tentar. Não, mas não tentei nada, então é pior. Tente. Tem gente que não quer nem tentar. Mas pior mesmo do que não tentar, desistir antes, sem nem saber se vai dar certo. Tem gente que usa tanta desculpa esfarrapada para as coisas com Deus, para compromissos com Deus e sua vida pessoal, que diz assim: não, eu não fiz não porque fulano não ia me ajudar. Ou então: não, eu nem comecei, eu nem tentei porque eu não ia ter ajuda mesmo. É cada desculpa para Deus. Aí diz: não, eu desisti logo, porque eu já sabia que nem ia dar certo. Eu quis evitar a fadiga. E às vezes acaba perdendo uma bênção preciosa na sua vida por não tentar. Por não insistir naquilo que Deus já dispensou e que Deus já avisou muitas vezes que vai acontecer e que você tem que fazer, que você tem que realizar e que é você que tem que fazer. Porque as dificuldades, elas sempre vão aparecer. Independente da gente lutar ou não. As dificuldades, elas sempre vão aparecer. Mas o nosso posicionamento é o que vai definir a nossa vitória. Amém? Amém. E o Senhor nos faz olhar nessa tarde para Débora com um olhar diferente. Você acha que as vitórias dela foram fáceis? Não. Muitas vezes, mulheres, as nossas vitórias, elas vão vir embargadas de muitas lágrimas, de muito suor, de muitas noites de sono em oração, de muito jejum, sim, de muita entrega para Deus, sim, até mesmo fadiga. O cansaço está tão grande, está tão pesado, mas se você não desistir, Deus vai lhe honrar lá na frente, porque Deus vai ver a sua persistência nele, a sua ousadia nele, o seu desejo de vencer na presença dele. Mas vamos voltar para Baraque. Quando ele é desafiado a juntar esses 10.000 homens e ir até Císera, e ela diz que vai com ele, ele começa a reunir esses homens para ir. Mesmo ele tendo ouvido dela, de que por causa do medo dele, a vitória viria sim, mas não seria pelas mãos dele, seria pelas mãos de uma mulher, aliás. Aí imagine, Baraque ouviu o que foi que ele disse: tá bom, não importa por quem vem a vitória, né? Mas tá bom, tu não vai comigo? Eu acredito que Baraque logo pensou que a vitória viria pelas mãos de quem? De Débora. Porque a profetisa é a guerreira que se prontificou a dizer: tá bom, então nós vamos, eu vou com você. Só que nós não vemos a palavra do Senhor mencionar em nenhum momento que Débora, ela tinha alguma habilidade na guerra, com luta, com armas, com lança, com arco, com nada. Nós não vemos a palavra do Senhor mencionar que ela tinha habilidade na guerra. Eu acredito que ela não tinha nenhuma habilidade na guerra. Ela tinha muita coragem. Era uma mulher de sangue no olho. E ela disse: eu vou. Mas vai ser outra mulher que vai resolver o negócio. E ele: tá bom. Só que aí, nós sabemos que Baraque, ele não precisava que Débora fosse com ele. Porque se ele só tinha escutado e naquele momento ele tinha ouvido, já que ele ouviu, ele tomasse um posicionamento de homem e dissesse assim: não, pois eu vou. E está dito, você não disse? Deus já tinha avisado antes, então nós vamos e nós vamos vencer.
Aí Deus tinha permitido que ele mesmo desse fim a Sísera e entregasse a vitória completa, como era o desejo de Deus. Mas como Deus sonda o coração e viu a covardia dele, Deus tinha que usar uma mulher. E nós sabemos que o povo de Israel partiu, e Sísera veio ao encontro deles, e começou a guerra. E quando o povo de Israel começou a prevalecer, a ganhar em cima daquele exército tão grandioso, a palavra do Senhor diz que Sísera correu para se esconder, porque ele sabia que o negócio ia ficar errado para o lado dele. E quando ele chegou em um dos seus povoados, do povo que fazia parte das suas terras, onde ele mandava, ele chegou na tenda de Jael. E diz a palavra que ele entrou na tenda de Jael. E disse que estava com sede, ela deu de beber, ela cobriu ele com cobertor e ele disse: fique na porta da tenda, guardando lá para mim. Se alguém chegar e perguntar se tem algum homem dentro da tenda, diga que não tem não. E ela disse: tá bom. A palavra do Senhor também não diz que Baraque chegou lá e perguntou por Sísera. Ela diz que Jael encontrou Baraque e disse assim: ei Baraque, aliás, ela não disse nem o nome dele, ela disse: vem aqui que eu vou lhe mostrar onde é que está o homem que você quer pegar. E ela levou Baraque até a tenda dela, onde ele estava dormindo, e mostrou ele, e ele estava lá morto. Quem matou Sísera? Foi Jael, não foi Débora, foi Jael, uma mulher de tendas, uma mulher simples, uma dona de casa. Eu imagino, a palavra do Senhor diz que o esposo de Jael fazia parte de um clã de Sísera. Era um homem de guerra, era um dos chefes. E eu acredito que aquele homem estava lá lutando na guerra e ela tinha ficado na tenda cuidando de seus filhos. Eu não sei o que ela tinha contra Sísera e o que eles já tinham passado. Eu só sei que Deus usou ela de uma forma tremenda, para que Israel tivesse a vitória pelas mãos dela. Alguém que não era do povo de Israel. Isso abre os nossos olhos, mulheres. Se nós não nos posicionarmos como Deus quer que a gente se posicione, Deus vai usar quem está lá fora. Deus vai levantar mulheres improváveis lá fora, se nós não formos as mulheres segundo o coração de Deus. Olha aí Deus usando essa Jael. E Jael matou ele com estaca. Ela pegou o seu, eu não vou dizer martelo, mas acho que era um, como é que chama? Um bicho mais pesado daquele? Uma marreta. Eu acho que ela tinha uma marreta. Porque se o marido dela vivia na guerra, essas mulheres nas tendas ficavam muito tempo sozinhas, cuidando de seus filhos. Essa mulher remendava a tenda. Essa mulher, quando a tenda, o vento balançava, que o deserto era tremendo, os ventos fortes, o ar seco, e essa tenda afrouxava, ela ia lá, esticava essa tenda novamente e colocava a estaca e batia com a sua marreta, fincando aquela tenda de novo, esticando aquela tenda, protegendo o seu lar. E era a arma que ela tinha, era o que ela sabia fazer, era o que ela tinha para usar no momento. E ela foi extremamente inteligente. Quando ele adormeceu, quando Sísera estava lá, totalmente frágil, dormindo, diz a palavra do Senhor que ela pegou a sua estaca, pegou a sua marreta e fincou na têmpora dele para sair de um lado a outro, que enfiou no chão. Será que essa mulher deu uma pancada e só uma pancada só? Com tanta força? Sim, porque ela tinha objetivo, ela tinha coragem, ela tinha vontade. E é assim que tem que ser a mulher de Deus. Olhar para essa Jael e dizer: rapaz, se Jael fez tudo isso, sem nem conhecer o Deus de Israel, que dirá o que eu posso fazer conhecendo o Deus de Israel. Amém? Vocês podem ser usadas de uma forma tremenda. Tão tremenda, mas tão tremenda, mas tão sobrenatural, que muitas vezes o inimigo ele vem minar a gente, vem roubar a nossa visão espiritual do que Deus tem a respeito de nós. Você já sentou para conversar com Deus e dizer assim: Deus, o que tu pensas de mim? Qual o teu pensamento a meu respeito? Eu queria saber o que o Senhor pensa a meu respeito. Esses dias
eu estava dizendo ontem a uma amiga que minha mãe não é crente. E o bispo pregou esse dia dizendo assim, que tem gente que não é crente que tem mais fé do que crente. E a gente encontra. Porque minha mãe não é crente. Mas pense numa mulher de fé, menino. Deu um começo, deu 3 hernias de disco nela e um começo de fibromialgia. E ela estava um dia tão ruinzinha assim, sentindo tantas dores, que ela disse, espera ainda. E ela me contando, viu? Eu achei a coisa mais linda. Ela disse, minha filha, eu fui para debaixo daquele pé de manga e eu botei uma cadeira lá e botei outra cadeira. E ela não é de estar em igreja, ela não é de estar em missa, ela não é de estar em canto nenhum. E ela sentou lá e disse assim, Jesus, senta aqui mais deixa eu me consultar com o Senhor. Eu queria pedir, Jesus, eu queria pedir que o Senhor me ouvisse, igual o doutor me escuta quando eu vou lá. Pois eu vou começar, Jesus, porque eu creio que tu me escuta. E ela começou, Jesus, eu já fui em médico tal, e ele já passou remédio tal, e eu já fiz exame tal, e depois eu fui para outro médico tal, e eu tomei aquele remédio, Jesus, e eu me senti um pouco melhor, mas fiz outro exame tal, e fui em outro médico, e meus filhos me acompanharam. Jesus, mas eu estou aqui que eu quero me consultar é contigo, Jesus. E eu sei que só tu, Jesus, é quem é meu médico de verdade. Só tu, Jesus, é quem pode me curar e me tocar. Jesus tem uma dor debaixo dessas costelas que não sai, Jesus, tem tantos anos, Senhor. Mas hoje é meu dia de me consultar contigo. E eu estou aqui, eu estou te pedindo, Jesus, tira essa dor. Aí meu pai vinha chegando e disse assim, o que foi isso, Fátima? Tá ficando doida? Ela disse, não, bem, eu estou me consultando com Jesus. Deixa eu me consultar com Jesus aqui. Aí ele só disse assim, tá bom. Aí saiu de perto e ela continuou a consulta com Jesus. Ela disse, minha filha, eu terminei minha consulta com Jesus, me despedi de Jesus e eu disse, Jesus, eu vou dormir. Quando eu dormir, tira essa dor de mim, porque eu me consultei com o Senhor. E eu creio. Pois ela não foi dormir, Jesus tirou a dor. Porque Jesus toca. Jesus quer um coração quebrantado, rendido a Ele, que ame Ele. Como está o seu amor pelo Senhor? Como está o seu coração de mulher de Deus com o Senhor? Como é que está a sua casa, o seu proceder na sua família, com seus filhos? Você dá carinho aos seus filhos? Você abraça seus filhos? Você ora pelos seus filhos? Você abençoa seus filhos? Você diz a eles o quanto eles são preciosos para você? Como é o seu relacionamento? Como você tem feito? Como você tem agido com seu marido? Quando seu marido chega estressado, porque Jael também tinha marido, Débora também tinha marido, também tinha afazeres, também tinha casa, tinha tudo que a gente faz. Às vezes a gente diz, não, mas eu estou por aqui, irmã Tanailda, é tanta coisa, que eu já estou sobrecarregada. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou trabalhando agora, e eu tenho um closet da Nai, eu vendo minhas coisinhas, poucas, mas eu dou meu jeito. E eu tento ajudar meu esposo da melhor forma que eu posso. E eu estava numa reunião com as minhas chefes esses dias, e elas disseram assim, meninas, no final de semana eu vou fazer isso, a outra eu vou fazer aquilo, a outra eu vou não sei o quê. E elas começaram, as colegas conversando e eu olhando para elas. Elas disseram, e você, irmã? Porque elas olham para mim e dizem assim, você é uma bênção chegar aqui nesse trabalho. Eu digo, amém, eu quero ser bênção na vida de você mesmo. Porque eu estou lá para ser bênção. Eu já disse a elas e elas me veem como bênção. E eu dou graças a Deus por isso. E quando alguma está passando alguma coisa, eu digo, chega aqui, vamos orar. E eu oro com elas. E elas têm aprendido da palavra do Senhor. Elas têm aprendido mais de Deus. E eu vejo assim, uma coisa assim tão linda acontecendo. Deus fazendo uma obra tão linda. E nesse dia eu só observando elas, quando elas olharam para mim e disseram, e tu, irmã, vai fazer o que esse final de semana? Aí eu falei, eu tenho programação de jovens, eu tenho que fazer mercado, eu tenho que fazer comida, eu tenho que lavar umas roupas de farda dos meninos que precisa ser agilizada, algumas camisas do meu marido que ele usa as camisas na semana. E tem 3 cultos. Dando, eu vou para os 3 cultos. Gente, irmã, eu estou cansada só de ouvir tu falar. Disseram desse jeito. Eu disse, não fique não, porque tudo a gente faz com alegria, porque é Deus que nos dá força. Então às vezes a gente mesmo se limita
e acha que não faz mais do que o que a gente está fazendo. E a gente consegue sim. Consegue. Porque vocês são fortes, mulheres. Os homens, deem graças a Deus porque vocês têm mulheres fortes. Vocês têm mulheres valorosas. Vocês têm mulheres que se levantam, arrumam casa, faz as coisas dentro de casa com excelência, cuida de seus filhos, vai deixar a menina em escola, às vezes vai buscar, cuida quando está doente. Às vezes nem acorda o marido para dar um remédio, não, deixa o bichinho dormindo, eu vou dar um remédio. Deixa que eu cuide da criança. Não, meu filho, vai dormir, pode dormir que eu ajeito aqui. Muitas delas trabalham fora, faz outras coisas. Mulheres multiuso, graças a Deus, e ainda tem tempo de vir para a igreja, de adorar a Deus, de ajudar num congresso, de fazer uma coisa e outra. Menino, é um negócio bom. Mas deixa eu dizer, você ainda pode produzir mais. Muito mais. Não se limite. Não deixe o diabo limitar a tua oração. Não deixe o diabo dizer que você só pode ir até ali. Porque você pode mais. Você pode muito mais. Eu não estou aqui para te julgar como você tem procedido no seu lar, no seu trabalho, com a sua família, na sua rua. Não. Eu estou aqui para te lembrar o quão preciosa você é, mulher de Deus. Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós entendemos que nós somos princesas do Senhor, filhas do Rei. Existe um chamado em nós maior do que o que nós mesmos entendemos. Porque é precioso demais. E eu quero que você fique de pé nesse momento, para que nós venhamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te apresentamos, ó Deus amado e querido, as mulheres que aqui estão de uma forma especial, Jesus. Que elas possam, ó Deus, ter entendido que elas não precisam, Senhor, ser extremamente capacitadas para poder fazer, exercer alguma coisa para o Senhor, ou desempenhar algum papel na igreja. Pai, o Senhor quer usar mulheres simples, de coração quebrantado, mulheres que estejam rendidas diante do Senhor, mulheres que queiram a presença do Senhor acima de todas as coisas. Pai, abençoa, Senhor, essas mulheres de uma forma especial. Abençoa, Senhor, esses maridos, ó Pai amado e querido, que tem, Senhor, cuidado delas também, tem provido, Senhor, para os seus lares. Pai, que toda extremidade, ó Pai, do corpo da mulher seja visitado agora, Paizinho, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja visitando os hormônios, que o Senhor esteja visitando a corrente sanguínea, que o Senhor esteja visitando os ossos, que o Senhor esteja visitando a mente, Senhor, o interior dessas mulheres. Pai, se há alguma incompreensão, ó Pai, dentro do interior delas, alojada, Senhor, arraigada, Senhor, por alguma raiz de amargura, vem tirar, Pai, vem arrancar pelo poder do Teu sangue, Jesus. Vem passar o Teu sangue carmesim na mente, trazendo tranquilidade, tirando toda perturbação, toda inquietação, todo estresse em excesso, ó Pai. Mas ajuda elas a descansar no Senhor e saber que o Senhor é dono da casa delas, que o Senhor é dono da família delas, que o Senhor é quem domina, é quem reina no lar delas, que o Senhor é rei sobre a vida delas, que o Senhor quer conduzi-las, pegar na mão delas e fazer delas mulheres ainda mais valorosas na presença do Senhor. Usa, Senhor, essas mulheres de uma forma poderosa e tremenda, Senhor. Aonde quer que elas vierem andar, Jesus. Usa a boca delas, Senhor, como canal de bênção para outras vidas, meu Deus. Usa elas conforme a Tua vontade, Senhor. Esta é a minha oração, porque eu sei que a Tua vontade, Senhor, é a melhor para a vida delas. Eu sei que a Tua vontade é soberana, Senhor, para a vida delas. E não há vontade melhor senão a Tua, Senhor, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso lar, meu Deus. Cuide dessas mulheres, repreenda, Senhor, todo espírito de enfermidade na vida delas, em nome de Jesus. Dê saúde em abundância, Pai. Quebra as setas do inimigo, que às vezes vem setas, Senhor, para dizer assim, não arrume isso aqui não limpe isso aqui não, deixa isso aqui para lá. E elas são setadas e às vezes dizem, eu não tenho coragem para nada, eu não tenho vontade de nada, não me dá vontade de afastar um móvel de lugar, de limpar uma coisa, de lavar uma roupa. Pai, quebra essas setas do inimigo, porque o Senhor fez as mulheres ativas, mulheres desbravadoras, mulheres que têm vontade, Pai, são guerreiras, que vão adiante, que avançam, que conquistam, que lutam. Cuida, Senhor, das mulheres. Seja com as que vão casar, Senhor, que elas possam ter aprendido e entendido o valor delas no Senhor, que o casamento seja uma bênção na vida delas,
meu Deus, que seja uma soma, Pai, de valores espirituais na vida delas, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja cuidando, Pai, de cada uma, de uma forma preciosa e poderosa, para a honra e a glória do Senhor. Eu louvo e eu te agradeço. Amém, Jesus. Amém.